Bom, bom dia, meninos do oitavo ano, né? Hoje é a aula espelho do dia 30/9 de 2020, tá? Nessa aula a gente vai dar continuidade às questões dos métodos anticoncepcionais. Nós estávamos na última aula corrigindo as atividades sobre métodos anticoncepcionais. A gente vai continuar a correção e vai entrar na questão das tecnologias para a reprodução humana, tá? Que é o próximo assunto aí que está no seu livro. Então vamos lá. Na última aula a gente corrigiu as considerações sobre a número 1 aqui das atividades, né? Sobre o preservativo masculino, a cartela de pílula e o DIU, dispositivo intrauterino. Corrigimos a A e a B. E aí a gente parou aqui na última aula na questão 2. Corrigimos ela também, né? Que ela falava sobre os passos que a pílula impede, que a laqueadura impede, né? Que é o passo 1 e 2. A pílula vai impedir a ovulação e a laqueadura de trompa, ou seja, cortar, o médico fazer a cirurgia, cortar e amarrar a trompa, vai impedir que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. Então a resposta certa aí seria 1 e 2. E aí a gente continua na correção das atividades e corrige a número 3. Então a partir da aula de hoje é da 3 para frente, né? Na página 247. Então, acompanhe aí na página 247 e façam a correção junto conosco. Nessa questão 3, ele fala o seguinte: de acordo com um relatório das Nações Unidas sobre planejamento familiar de 2017, em 1970, cerca de 35% das mulheres utilizavam algum tipo de método contraceptivo. Em 2017, essa porcentagem já era de 63%. Então, de 35% pulou para 63%, aumentou. Nesse ano, o uso de contraceptivos foi superior a 70% na Europa, América Central e América Latina e Caribe, mas foi inferior a 25% nas porções central e oeste da África. O continente africano merece atenção especial quando se trata de métodos contraceptivos. Um dos motivos é que esse continente, gente, ele foi o que apresentou o aumento mais gradual do uso desses métodos ao longo dos anos, passando de 8% em 1970 para cerca de 36% em 2017. Então, mesmo na África, que ficou abaixo de 25%, né, houve um aumento, porque em 1970 era só 8% e passou para 36% em 2017. O que você pode dizer a respeito do uso de anticoncepcionais ao longo dos anos? Pela leitura do texto e interpretação do texto, meninos, nós podemos dizer que ao longo dos anos houve um aumento do uso de preservativos em todos os países do mundo, né? Aumentou. Desde 70 até 2017, tudo aumentou, né? Todos os países tiveram um aumento no uso dos anticoncepcionais ao longo dos anos. Então, a resposta correta aí seria o aumento, né, do uso de anticoncepcionais ao longo do ano. Letra B. Quais as possíveis consequências do que você citou no item A, ou seja, falou que aumentou o número de uso de anticoncepcionais ao longo do ano para a saúde e para o planejamento familiar? Aí, meninos, a gente tem que pensar o seguinte: se eu estou usando preservativo, eu estou inibindo a gravidez, né? Eu não estou deixando a gravidez ocorrer, principalmente gravidez na adolescência ou em momentos que não sejam importantes, não sejam cabíveis, né, para a reprodução, ou seja, que a família não esteja planejada para ter aquele filho, tá? E aí ocorra problemas, né, para auxiliar o casal quando ele tem filhos. Então isso é importante. E também na questão da saúde. Por que na questão da saúde? Porque ao impedir a gravidez, né, eu também vou estar impedindo doenças infecciosas se eu usar preservativo como a camisinha masculina e feminina.
Se eu prevenir doenças infecciosas, menos pessoas doentes vão ter menos problemas de saúde. E também, se eu não tiver a gravidez em fases iniciais, como na adolescência, também vai ter menos riscos da saúde da mãe e do bebê no processo de gestação. Então, a prevenção para a saúde é importante com o uso de contraceptivos, porque aí ele vai interferir na saúde pública e na saúde individual das pessoas, não deixando com que ela pegue doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou doenças infecciosas transmissíveis por relação sexual. E no planejamento familiar, porque vai possibilitar as pessoas com que elas tenham filhos somente em momentos que elas se estão, né, preparadas, né, psicologicamente, familiarmente, financeiramente, para que consigam, né, cuidar e lidar dos filhos, né. Apesar dos esforços, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a África é uma região mais afetada pelo vírus da HIV. Somente em 2015, cerca de 26 milhões de pessoas estavam vivendo com o vírus da AIDS, sendo 2,3 milhões dessas 26, tá, com idade inferior a 15 anos. Cerca de 70% das mortes causadas por AIDS nesse ano ocorreram na África. Que notícia triste, hein? Com relação ao baixo índice de uso de anticoncepcionais nesse continente, pode ser relacionado como o baixo índice de uso de anticoncepcionais nesse continente pode ser relacionado com essas informações. E aí, meninos, o que vocês acham? Tá com muita gente contaminada de vírus da AIDS lá, e muitas dessas pessoas são adolescentes, né, com menos de 15 anos. Por que isso está ocorrendo? Isso tem alguma coisa a ver com poucas pessoas na África usarem preservativos, né? Ou métodos anticoncepcionais, principalmente os preservativos? Sim, tá? Tem muito a ver essa correlação, porque o vírus HIV ele é transmitido durante relações sexuais sem o uso dos preservativos. Assim como na África tem baixa adesão de métodos contraceptivos, ou seja, de uso de preservativos, as relações sexuais que ocorrem na África, elas ocorrem sem preservativos e, consequentemente, aumentam a transmissão do vírus HIV. Então, as pessoas lá não estão se prevenindo, não estão tendo essas informações e não estão praticando essas informações de usar o preservativo. Tá? Quais as formas de transmissão do vírus HIV? As principais formas de transmissão do vírus HIV estão relacionadas às relações sexuais, tá? Então, a forma de contaminação do vírus HIV é principalmente por relações sexuais sem uso de preservativos. Ou seja, a pessoa não usar a camisinha na relação sexual pode, né, fazer com que ela fique mais suscetível à contaminação com o vírus da AIDS. Também existem formas de transmissão pela placenta e amamentação. Então, a mãe grávida com o bebê, né, dentro do corpo dela, se a mãe estiver contaminada por vírus da AIDS, ela pode passar para o bebê pela placenta. Se ela não tomar, né, nenhum medicamento, ela pode contaminar o bebê dela. Ou se o bebê dela nasce sem a doença, né, ela não passa pela placenta, mas se ela amamentar o bebê, o vírus passa pelo leite materno também, tá? A transmissão raramente ocorre por meio de transfusão sanguínea contaminada. Por quê? Por que não ocorre por transfusão sanguínea? Porque os médicos, toda vez que vão, né, recolher sangue de uma pessoa para doação, elas fazem todos os exames e aí elas verificam se o sangue está ou não contaminado. Se tiver contaminado, esse sangue não é aproveitado, tá? E também, meninos, tem a transmissão de vírus da AIDS por compartilhamento de seringas, tá? Pessoas que usam a mesma seringa ou objetos perfuro-cortantes, né? Uma pessoa que tem AIDS e ela acabou se cortando com objetos que tenha sangue ou feito a unha, machucada a unha com um alicate, com alguma coisa, pode sim transmitir para outras pessoas,
O importante é que, né, a AIDS ela não é transmitida por meio de abraço, aperto de mão, compartilhamento de objetos ou beijo, tá? Essas coisas não transmitem AIDS. Só o que a gente falou. Então, sem preconceito com as pessoas que estejam contaminadas com esse vírus, tá? Pode ter a relação normal de amizade e tudo, tá? Com essa pessoa com AIDS, porque você não vai pegar só de conversar com ela, de abraçar ela, de pegar na mão dela, de compartilhar um mesmo objeto com ela. Só não pode compartilhar objetos que tenham sangue, né? Que tenham a estrutura do sangue, porque o vírus se aloja no sangue das pessoas. Bom, a última questão aí, para a gente fechar, né? Que outro problema social pode ser identificado nos dados cedidos pela Organização Mundial da Saúde? Converse com seu colega sobre esse assunto. O dado, né, que a gente pode ver aí é que lá na África ele falou que há uma grande quantidade elevada de jovens com menos de 15 anos contaminados com o vírus da HIV, tá? Essa informação pode estar relacionada com a transmissão materna, ou seja, a mãe já está passando para o filho, ou pelas relações sexuais precoces, né? Tem esses dois vertentes aí. Ou a mãe já passa para o filho, a mãe já está com AIDS e passou para os filhos novos e já nascem com AIDS, ou os adolescentes na África estão estão começando relações sexuais muito cedo na vida, isso não é o ideal, tá? E além de começar as relações sexuais, eles estão começando sem informações, né? Sem acesso às informações, sem saber que eles precisam, né, usar preservativos para se prevenir das doenças e também da gravidez precoce, né? Da gravidez na fase da adolescência. Bom, agora nós passamos para um tema que é tecnologia e reprodução. Da mesma forma que a tecnologia ajuda a prevenir a gravidez por meio de métodos anticoncepcionais, ela também pode ajudar as pessoas a desenvolverem o processo de gravidez. Uma das maiores inovações humanas foi a técnica de fertilização in vitro, tá? Então aqui a gente tem um trecho que fala sobre essa técnica. Depois da ligação de um jornalista, perguntei para minha mãe por que queria tanto saber como eu tinha nascido e se eu estava bem, diz Ana Paula. Ela foi o primeiro bebê de proveta brasileiro. Minha mãe, então, explicou que o tio Newton, né, como eu chamava o médico responsável pelo processo, ajudou a pegar a sementinha da mamãe e a sementinha do papai e misturar de fora da barriga, diferente de como outras crianças eram geradas. Recorda ela hoje com 32 anos. A curiosidade a respeito de Ana Paula, nascida em São José dos Pinhais, no Paraná, tinha sua razão de ser. Até 1978, quando nasceu na Inglaterra Louise Brown, o primeiro bebê concebido por fertilização in vitro, a chance de as pessoas com problemas de fertilidade conseguirem ter bebês eram só de 20%. Então, as pessoas que queriam ter bebês, elas tinham problemas e não conseguiam ter esse bebê. Aí, após a fertilização in vitro, isso aumentou a chance dessas pessoas terem, né, seus próprios filhos, através da gestação. Então, bebê de proveta é um termo utilizado que se refere a bebês gerados pela técnica de fertilização in vitro, tá? Fala de proveta é por causa dessa questão. A fertilização in vitro é uma inseminação artificial, que é um exemplo de técnica de reprodução humana. A inseminação artificial, os espermatozoides são depositados artificialmente no colo do útero ou diretamente no interior desse órgão, facilitando o encontro entre os gametas e aumentando a chance da fertilização. Assim, a fertilização ocorre no interior do corpo da mulher. Isso é uma técnica indicada quando existe algum problema de impossibilidade de relação sexual entre o casal. Então, como é que o médico faz? O médico insere, né, os espermatozoides já dentro do útero. E aí, dentro do útero, eles já nadam e já encontram direto o óvulo aqui na tuba, quando a mulher ovula, né?
Então fica bem mais fácil, ele coleta os espermatozoides do homem e insere na mulher. Tem outro procedimento, que é o procedimento que é feito de fertilização in vitro. Esse procedimento de fertilização in vitro, ele ocorre da seguinte forma: a mulher ovula, né? O médico recolhe esse óvulo, tá? Depois que ele recolheu esse óvulo, ele coloca o óvulo em uma placa de Petri. Esse óvulo passa pela fecundação, ou seja, ele pega o espermatozoide lá e fecunda desse jeito aqui, uma micropipeta, coloca o espermatozoide lá dentro, fecunda. Depois que fecundou, formou o ovócito, o zigoto. O zigoto começa nas divisões e para aqui na fase de mórula. Quando ele estiver na fase de mórula, o médico vem, retira esse embrião e coloca o embrião dentro do útero. E aí já começa a gestação quando ele nidar no útero. Então tem esses dois processos. Ou o médico coloca o espermatozoide lá dentro direto, ou ele já implanta o embrião dentro do útero. Essa implantação dentro do útero, normalmente, o médico usa mais de um embrião, tá? Para ter maior chance da gestação ocorrer. Vai que ele coloca lá dentro 3 embriões e nenhum vinga, nenhum continua a gravidez. Ou ele coloca os 3 e os 3 vingam, e aí nasce uma gestação de gêmeos, tá? Então pode ocorrer gestação gemelares, né, de gêmeos, pela questão de fertilização in vitro acontecer. Então, quais os problemas que podem gerar pessoas, né, para procurar esse tipo de método? Baixa produção de espermatozoide ou grande quantidade de espermatozoides anormais, tá, que estão presentes no sêmen do homem. Assim, nesses casos, é possível selecionar o espermatozoide viável e injetar diretamente no ovócito através da micropipeta. Então, a pessoa que tem os espermatozoides ruins lá, muitos deles não são bons, não são viáveis. Aí o médico vai lá e vai achar o viável e esse que ele vai usar na inseminação. Bom, se você pensar, olhar esse texto, não existe só formas de métodos, né, tecnologias para as pessoas engravidarem. Se as pessoas não conseguem engravidar ou não podem por questões financeiras, porque o custo desses procedimentos é caro, né, e a pessoa não tem possibilidade financeira de pagar uma fertilização in vitro, ela pode recorrer, se ela ainda quer ter filhos, o casal ainda quer ter filhos, ela pode recorrer à adoção. Tá? Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal afirma que toda criança e adolescente tem direito de convivência familiar e comunitária. Então, na impossibilidade da família de origem dar essa convivência, a criança e adolescente ele pode ser criado e educado por uma família substituta, que pode ser selecionada judicialmente por meio da adoção. Então, crianças que não tiveram essa possibilidade, elas podem ser adotadas por casais, né, que entrarem com processo na justiça lá para conseguir adotar esses filhos. Então, adotar pode ser definido como assumir legalmente uma criança ou adolescente como filho, garantindo a ele todos os direitos, sem distinção entre o adotado e os filhos biológicos. Ou seja, não pode ter distinção, não pode ter tratamento diferente entre o filho adotado e o filho biológico, ou seja, o filho do próprio casal. Mas a adoção é muito mais do que isso. É um ato de amor ao próximo e traz benefícios para quem adota, mas principalmente para quem é adotado. Então, o benefício é para ambos. Então, para a família que adota e para quem foi adotado. No Brasil, para adotar é necessário fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção, que é uma ferramenta digital que auxilia os juízes da vara da infância e da juventude em todo o país para conduzir os processos de adoção. Observe os dados. Então, nós temos aqui perfil de crianças e adolescentes à espera da adoção. A gente tem cerca de 8.877 crianças esperando adoção. Dessas crianças, 5.000 têm irmãos e 4.000 delas estão entre 10 e 17 anos. Bom, perfil de pretendentes que desejam adotar no Brasil. São 43.000 pessoas querendo adotar crianças no Brasil.
27 mil dessas pessoas não aceitam adotar irmãos e 33 mil delas preferem crianças de 1 a 5 anos. Tá? Uma das dificuldades durante o processo da adoção é conciliar o perfil da criança para a adoção com os pretendentes do cadastro. Como apresentado no gráfico acima, os abrigos brasileiros, do total de crianças, 8.877, só 57% têm irmãos, 54% são maiores de 10 a 14 anos. Já em relação aos pretendentes, nós vimos lá, né, que 67% deles não quer adotar irmãos, quer adotar apenas uma criança, e a maioria, né, 77% deles querem crianças menores do que 5 anos de idade. Para superar os problemas relacionados à adoção, como a separação de irmãos, algumas varas da infância criaram projetos em que os adotantes assumem o compromisso de manter o vínculo entre irmãos adotados de famílias diferentes. Então, se os irmãos estão em famílias diferentes, eles têm que estar se encontrando, convivendo junto, ou na escola, ou em algum outro ambiente, tá? Para não perderem o vínculo dos irmãos e não serem separados. Bom, vamos responder essas questões. Qual a importância da adoção? A adoção, gente, ela é muito importante para a criança que vai ser adotada, que ela vai ter a oportunidade de se conviver em família, e também para os pais que estão querendo ter um filho. Eles também vão ter a oportunidade de vivenciar esse filho na família, porque eles não podem ter filhos naturalmente, então aí eles assumiram adotar. Ou algum casal que pode ter filho naturalmente, mas aí não quis mais ter filho naturalmente e quis adotar. Então é importante para as duas partes, né? Qual a importância da atitude do casal citado na reportagem? Então, a gente vai ver aqui, tem uma reportagem. Fomos escolhidos por ele, diz o casal que adotou 5 irmãos no Acre. A pergunta: é você que vai ser meu pai? Foi determinante para derreter o coração de Washington, com 35 anos, e Antônia, de 38, e fazer com que o casal decidisse adotar 5 irmãos que esperavam por uma família há 2 anos. Os pequenos Carlos, de 8 anos, Maria, de 7, Carlos Henrique, de 5 e Luiz Fernando, de 3, e Adassa, de 1 ano e 3 meses, foram deixados pelos pais biológicos no educandário Santa Margarida, em Rio Branco, e esperavam uma família. Washington conta que, quando se casou, ele e a mulher não tinham intenção de ter filhos, mas com o passar do tempo decidiram tentar. Depois de 10 anos, descobriram que Antônia tinha endometriose e não podia engravidar. Foi então que o casal resolveu se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. A espera até a realização do sonho durou ao menos 2 anos e meio. No Dia Nacional da Adoção, comemorando no dia 25 de maio, o casal deixa um recado, né, para quem está interessado em adotar uma criança. Adoção para nós é um sinônimo de amor. Nosso recado para quem está esperando é que não desista, porque essas crianças precisam de um pai e de uma mãe. Elas precisam de um lar para serem amadas. Não fomos nós que escolhemos eles. Não fomos nós que adotamos eles. Foram eles que fomos escolhidos por eles, afirma Washington. Então, qual a importância da atitude do casal na reportagem? É importante que a atitude do casal de adotar essas crianças foi muito importante na vida do casal e também na vida das crianças. Ambos foram, agraciados com o amor da família e com a possibilidade, de conviver em família. Então, é importante no crescimento dos irmãos e que todos foram juntos, Isso foi muito importante para as crianças e para os pais. A quantidade de pessoas que pretendem adotar é superior à quantidade de crianças e adolescentes esperados para serem adotados. Em sua opinião, por que os processos de adoção costumam demorar muito tempo?
Se necessário, faça uma pesquisa. Por que que vai demorar muito tempo, gente? Vocês viram lá que tem muito mais gente querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Mas as pessoas que estão querendo adotar, elas têm preferências específicas, elas querem adotar crianças muito novas e não querem adotar os irmãos. E isso tudo dificulta o juiz tomar a decisão, porque ele tem que analisar a família, analisar as crianças e aí tentar fazer de maneira com que seja menos prejudicial para as crianças, tá? É por isso que o processo de adoção demora muito. Até achar aquela família adequada para aqueles meninos demora um tempo. Você acha que é necessário uma mudança no pensamento e critérios das pessoas que se candidatam à adoção? Por quê? Converse com seus colegas. Sim, gente, é necessário. Necessário que as pessoas baixem esses critérios de adoção, que elas adotem as crianças com qualquer idade, né? Acima de 10 até 17 anos, porque a maioria das crianças tem essa idade e está lá esperando um lar. E que também elas não queiram adotar só uma criança, que elas consigam adotar também os seus irmãos, para não separar as famílias que já ficam nos abrigos, né? Então, todas essas questões são importantes para que essas pessoas mudem de opinião. Então, na próxima aula, meninos, eu espero que vocês realizem essas atividades aqui, ó, tá? As atividades da página 252 e 253, tá? Para a gente fazer a correção na próxima aula. Ok, meninos? Até o nosso próximo encontro.